Perdoa as minhas
Nosso cordial boa noite a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste, o nosso momento semanal de refletir na Palavra do Senhor. Hoje é o último devocional deste ano de 2020, um ano um tanto quanto conturbado, diferente, difícil. E para este último momento devocional, fugi um pouquinho do protocolo que nós adotamos, de escolher uma das leituras da trienal do final de semana, e escolhemos o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. Um texto que particularmente eu gosto muito, e um texto que eu vejo que tem muito sentido, tanto para este final de ano que está se terminando, quanto um ensino para este ano de 2021 que está chegando. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 10. E lembrando, quem tiver pedido ou agradecimento para colocar no momento de oração, pode colocar aí nos comentários desta publicação. Então vamos refletir na palavra de Deus. Assim escreveu o apóstolo Pedro em sua carta, a primeira carta, no capítulo 2, versículos 1 a 10. Portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que, bebendo dele, vocês possam crescer e ser salvos. Pois, como dizem as Escrituras Sagradas, vocês já descobriram por vocês mesmos que o Senhor é bom. Cheguem perto dele, a pedra viva que os seres humanos rejeitaram como inútil, mas que Deus escolheu como de grande valor. Vocês também, como pedras vivas, deixem que Deus os use na construção de um templo espiritual, onde vocês servirão como sacerdotes dedicados a Deus. E isso para que, por meio de Jesus Cristo, ofereçam sacrifícios que Deus aceite. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu escolhi uma pedra de muito valor, que agora ponho em Sião como a pedra principal do alicerce. Quem crer nela não ficará desiludido. Essa pedra é de muito valor para vocês os que creem, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. E em outra parte, as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês não eram o povo de Deus, mas agora são o seu povo. Antes, não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Este é o texto para este nosso último momento devocional deste ano de 2020. E vamos então refletir em alguns tópicos, alguns pontos destes versículos que eu acabei de ler. Primeiro, iniciamos pelo versículo 1, que diz assim: portanto, abandonem tudo o que é mal, toda mentira, fingimento, inveja e críticas injustas. Por crermos em Jesus, por sermos salvos por Cristo, nós temos que abandonar tudo o que é errado, tudo o que é ruim, tudo que vai contra a vontade de Deus. E abandonar isto, o apóstolo Pedro coloca toda mentira, todo fingimento, toda inveja e críticas injustas. Não só apenas no âmbito espiritual, mas também na nossa vida material, na nossa vida social. Enfrentamos neste ano de 2020 a pandemia
do Covid-19. Vamos entrar o ano de 2021 com esta realidade em nosso meio. E nós também temos que, como cristãos, testemunharmos o amor de Deus e evitar críticas injustas também para com as pessoas que estão procurando fazer o melhor para nós. Seja na área da saúde, seja na área civil, seja também na área espiritual. Neste ano, muitas igrejas ficaram fechadas, mesmo quando já se podia abrir, porque se visava o bem dos seus membros, visava o bem das pessoas para que esta pandemia, para que mais pessoas não fossem infectadas. Então se tomou a decisão de continuar apenas com cultos online, atividades online. E então muitas pessoas até criticaram quem tomou essas decisões. Por isso nós temos que evitar críticas injustas. Nós temos que olhar e analisar e ver por que decisões são tomadas. E nós, como filhos de Deus, temos que, baseados no 8º mandamento, interpretar tudo também da melhor maneira. Assim, nós temos que abandonar, como o apóstolo Pedro escreve, tudo que é mal, tudo que é contra a vontade de Deus. E então vem o versículo 2, um versículo extremamente importante, que todos nós temos que adaptá-lo para a nossa vida. Nós temos que ser o que este versículo está dizendo. Sejam como criancinhas recém-nascidas, desejando sempre o puro leite espiritual, para que bebendo dele vocês possam crescer e ser salvos. Quando olhamos este versículo, lembramos os bebezinhos que choram quando eles estão com fome e só se contentam quando eles recebem o leite, principalmente aqueles que estão sendo amamentados no seio da sua mãe, o leite materno. E quando o apóstolo Pedro diz que nós devemos desejar sempre o puro leite espiritual, é a pura palavra do Senhor. É a palavra que nos aponta Jesus como nosso Salvador. Não são apenas palavras ditas com uma bonita oratória. Não são apenas palavras que vêm massagear o nosso ego ou vêm querer vir de encontro com nossos desejos pessoais e materiais. Mas a palavra pura do Senhor é aquela que nos confronta com o nosso pecado, nos chama ao arrependimento e nos leva a Jesus como nosso Salvador. Muitas vezes, o nosso eu humano não quer ouvir essa palavra. Mas o nosso eu espiritual, aquele fortalecido, regenerado por Deus, ele quer ouvir, ele quer se alimentar desta palavra pura, porque sabe que apenas esta palavra pura pode fazê-lo crescer e ser salvo. Porque é a palavra baseada em Cristo. Lembramos o lema da nossa igreja: firmados em Cristo. Assim nós temos que estar, sabedores que Ele é o nosso único e suficiente Salvador. Cristo para todos. É o que a Igreja Evangélica Luterana do Brasil vive na sua totalidade, sempre querendo anunciar este Salvador a todos que estão ao seu redor. Por isso nós devemos ansiar pelo genuíno leite espiritual. E como as crianças recém-nascidas que não sossegam enquanto não recebem o genuíno leite materno, nós também não deveríamos sossegar e nos acomodar se não recebermos o genuíno leite espiritual. Em nossos cultos, em nossas devoções, nossos estudos e também nas músicas que nós escutamos. Para o nosso fortalecimento, elas devem ter o genuíno leite espiritual. Não apenas louvores aí que são famosos ou que estão em moda, mas que deixam a mensagem cristã de lado.
nós devemos, como os pequenos, desejarmos ardentemente o genuíno leite espiritual, com o propósito de crescermos. E este genuíno leite espiritual, ele está fundamentado na pedra principal, aquela pedra que os construtores rejeitaram, aqueles que rejeitaram Jesus como seu Salvador. E chama a atenção ao versículo 8, que diz: e em outra parte as Escrituras Sagradas dizem: esta é a pedra em que as pessoas vão tropeçar, a rocha que vai fazê-las cair. Essas pessoas tropeçaram porque não creram na mensagem de acordo com a vontade de Deus para elas. Vejam o amor de Deus escancarado pela humanidade. Qual é a vontade de Deus para todas as pessoas? Que todos sejam salvos, que todos creiam em Jesus, que todos tenham esta pedra principal na sua vida. E quando não tem ela como a pedra principal, vai tropeçar e cair. E este cair não vai ter a salvação. Não vai ter a salvação eterna. Por quê? Porque não se confia no Salvador Jesus. Mesmo Cristo morrendo na cruz, não confiar nele é rejeitar o seu sacrifício. E rejeitando o sacrifício de Cristo, se caminha para a condenação eterna. Mas a vontade de Deus é que todos sejam salvos. A vontade de Deus é que esta palavra chegue a todas as pessoas deste mundo, a todos os corações aflitos, angustiados, sem conforto, sem esperança, achando que existe outras chances de ser salvo, achando que pode-se viver várias vidas para se alcançar a perfeição, e tudo isso vai contra a palavra de Deus. São corações aflitos que nós temos que alcançar com a palavra de Deus. E então vem o versículo 9, o versículo que diz: mas vocês, os cristãos, aqueles que confiam em Jesus como seu único e suficiente Salvador, vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vejam, 4 atributos extremamente importantes que nós temos que estar com eles vivos neste final de 2020 e entrando agora em 2021. Nós fomos escolhidos por Deus através do batismo e da palavra. Nós somos escolhidos para viver a salvação. Nós somos os sacerdotes do Rei, representantes de Jesus aqui neste mundo. Nós temos que proclamar a sua palavra. Nós somos uma nação completamente dedicada a Deus. Não um país como o Brasil, a Argentina e outro, mas a nação cristã. Uma nação completamente dedicada a Deus. A nossa dedicação não pode estar dividida entre Deus e os prazeres do mundo, mas ela tem que estar completamente dedicada a Deus, vivendo, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a nós mesmos. Não colocando nada acima de Deus, porque não há nada mais importante para nós neste mundo do que vivermos a fé no Salvador Jesus. Mas vivemos esta fé aonde nós estamos, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso momento de lazer, descansando e assim por diante. E o último atributo, o povo que pertence a Ele. Isso aqui é extremamente consolador, é extremamente fortalecedor quando vivemos em meio a esta pandemia. Pertencemos a Jesus, pertencemos a Deus, não pertencemos ao mundo, ao diabo, aos prazeres, mas sim a Deus, que nos comprou com o sangue de Cristo. Jesus que morreu para nos perdoar. Vejam que coisa maravilhosa. Mas esse versículo não termina aqui. Ele continua dizendo o seguinte: vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou, Deus nos deu a fé com um propósito, para nós testemunharmos esta mensagem, para nós falarmos de Jesus a todos aqueles que estão ao nosso redor, para nós vivermos a certeza da salvação
mesmo em meio a esta pandemia. Está se iniciando um novo ano daqui 2 dias. E nós temos que continuar testemunhando o amor e a providência de Deus para nós. Nós temos que continuar testemunhando que Deus não nos abandonou. Que Jesus continua sendo o nosso Salvador. E nós temos que buscar em primeiro lugar as coisas de Deus, o reino de Deus, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Seja a vacina, seja remédios, seja um clima bom e tantas outras coisas. Mas quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus, Deus continua a nos abençoar. E estas bênçãos não são apenas bênçãos materiais, mas, sobretudo, nós somos abençoados com a certeza do perdão dos nossos pecados. Porque nós fomos tirados da escuridão da condenação eterna e fomos trazidos para a maravilhosa luz de Deus, da salvação. Vivemos com o perdão de Deus diariamente em nossa vida, perdoando os nossos inúmeros pecados que cometemos diariamente. E então, o último versículo para fechar este nosso momento devocional e fecharmos as nossas devoções deste ano. Antes vocês não eram o povo de Deus, mas agora vocês são o seu povo. Antes não conheciam a misericórdia de Deus, mas agora já receberam a sua misericórdia. Sem Deus não há salvação. Sem Cristo não se vive a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus, ela é demonstrada quando Deus resolve o maior de todos os nossos problemas. Algo que por nossa própria força não podemos resolver. A condenação eterna. O peso, o pagamento dos nossos pecados. Somente Deus podia resolver isto e resolveu por vocês e por mim, ao enviar Jesus para carregar os nossos pecados e cravá-los na cruz do Calvário. Confiar neste Jesus é viver a misericórdia de Deus. Achar que se pode ajudar na salvação, achar que as suas obras contam, achar que há outros intermediadores, outros mediadores, achar que há outras chances de salvação, é menosprezar a misericórdia de Deus. Por isso, queridos de Cristo Jesus, ao adentrarmos no ano de 2021, que nós estejamos firmados em Cristo e ao recebermos perdão, vida e salvação, que nós compartilhemos esta mensagem também. Compartilharmos perdão, vida e salvação quer dizer compartilhar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Que todos nós possamos ter um abençoado ano novo, firmado em Cristo, confiando que Ele nos dá o perdão, a vida e a salvação. Amém. Neste momento queremos falar com o nosso Deus em oração, pedido aí colocado na nossa publicação. Nós vamos agradecer pela recuperação do seu Emílio Albrecht, pai do Elton. Teve que fazer uma cirurgia e correu tudo bem, está ali na sua recuperação. Vamos agradecer pela recuperação dele e também orarmos para que todos tenhamos um abençoado ano novo, ano de 2021, e que Deus continue a guiar e a nos proteger aí em todos os desafios que surgirem nesse ano, incluindo este que nós vivemos, aí esta pandemia do Covid-19. Vamos falar com Deus em oração. Querido e grandioso Deus, amado Pai, nós te agradecemos todas as bênçãos que tu derramaste na nossa vida. Obrigado, Senhor, sobretudo pela fé em Cristo Jesus. Obrigado porque através da tua palavra e do batismo tu nos chamaste para sermos uma raça eleita, um povo de propriedade exclusiva tua, teus sacerdotes, povo completamente dedicado a ti. Por isso, Senhor, nós te pedimos, continues a nos fortalecer e nos abençoar nesta nossa fé em Cristo, para que nós anunciemos todos os atos poderosos que tu realizaste em nossa vida.
Sobretudo, Senhor, nos dando a certeza da salvação, nos dando a esperança de uma vida eterna, pois neste momento em que vivemos em nosso mundo, nesta nossa sociedade, é imprescindível termos esperança numa vida melhor, não nesta que nós estamos vivendo e convivendo aqui neste mundo. Por isso, Senhor, imprime em nossos corações o desejo de continuarmos a anunciar a Tua palavra, mas para que nós possamos anunciá-la, também, Senhor, faça com que nós a desejemos como genuíno leite espiritual, para que cresçamos na fé e assim estejamos fortalecidos e firmados em Jesus como nosso Salvador. Querido Deus, também te agradecemos pela recuperação do seu Emílio Albrecht, o pai do Elton, que teve que fazer a cirurgia e que foi tudo bem, e que tu estivesse abençoando, guiando os médicos, tudo a seu tempo, conforme a tua vontade. Muito obrigado, Senhor, pelas bênçãos derramadas na vida deste teu filho e pedimos que continues a abençoá-lo para que possa sempre estar firmado em Jesus. Também, Senhor, queremos pedir que tu estejas a abençoar esta virada de ano, a entrada no ano de 2021. Que a tua mão esteja nos protegendo, nos abençoando, nos firmando. Que a tua vontade seja feita na nossa vida. Continuamos pedindo, Senhor, que tu continues a abençoar todos que estão envolvidos no enfrentamento da pandemia do Covid-19. Também, Senhor, pedimos que a tua mão esteja sobre todos que estão sofrendo, seja por males físicos, materiais ou espirituais. Que a tua mão esteja a proteger e abençoar a todos que tanto anseiam por esta vacina para enfrentar esta doença, este vírus, mas também, Senhor, que a tua mão esteja a nos abençoar, fazendo a tua vontade na nossa vida. Tudo isto, Senhor, nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus, o nosso único e suficiente Salvador. Amém. Muito bem, queridos de Cristo Jesus, assim estamos nos encaminhando para o final dos nossos momentos devocionais neste ano de 2020. A nossa programação para os próximos dias, para o mês de janeiro, também é a seguinte. Amanhã nós teremos o culto presencial aqui na Congregação Concórdia, às 19 horas, o culto de véspera de Ano Novo. Após o culto, na gravação do culto, nós vamos postá-lo no YouTube, depois postá-lo aqui nesta página também do Facebook. E no mês de janeiro, nos 4 primeiros finais de semana, não haverá cultos presenciais em Primavera do Leste, os cultos estão gravados, irão ao ar às 19 horas, horário de Cuiabá, dos sábados, e indo ao ar no YouTube, na minha página, Julian Carlos Ditchon, nós estaremos postando eles, colocando eles nesta página da congregação, para que todos possam também acompanhar os nossos cultos. Também, durante os dias da semana, em janeiro, sempre às 7 horas, horário de Cuiabá, vai a mensagem do programa de rádio da nossa congregação, também no YouTube, a qual também já estou postando, tanto nesta página, como também na minha página no Facebook. Então, são estas as nossas programações agendadas aí para o início do para o mês de janeiro até o 4º final de semana, e aí retornamos com o culto presencial no dia 30 de janeiro. Então, no último sábado do mês de janeiro, retornam as nossas atividades presenciais e provavelmente os nossos devocionais estaremos retornando no mês de fevereiro. Desejamos a paz de Cristo a todos, um abençoado ano novo a todos, e vamos concluir este momento devocional ouvindo a canção Firmes. Caminho, a luz, segurança e paz para o coração.
vida ter a razão de crer e de agir, para refletir seu amor ao servir. Firmes, sim, firmes, em Jesus Senhor, com perdão e amor, espalhando a paz. Firmes, sim, firmes, na alegria e dor, com perdão e amor, sua graça nos traz salvação. O batismo traz de presente a Deus essa fé que move os corações. Tanto amor assim enche o nosso ser, nos levando sempre a te adorar. Te pedimos, Pai, nos mantém de pé,